Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é discutir a solução do problema proposto durante a semana, intitulado Regra de L'Hopital. Ele envolve a determinação de um limite, que a essa altura do curso de vocês já devem ter visto ele diversas vezes. A gente vai discutir inicialmente por que esse limite ele tem uma certa importância histórica. Por que esse limite ele é um problema razoavelmente interessante e depois realizar a solução efetivamente do problema. Então a importância daquele limite ele surge exatamente de matemática financeira. A gente vai partir de um problema inicial aqui, supondo que você tem a opção de emprestar dinheiro para alguém que está pedindo, por exemplo, R$ 100, qualquer coisa assim. Em geral, empréstimos funcionam, você tem um período no qual a pessoa precisa te devolver o seu dinheiro, e após passado esse período, em geral você não recebe somente o valor que você emprestou, você recebe um valor ligeiramente superior ao que você tinha emprestado. Isso serve porque, uma vez que o dinheiro saiu da sua mão, esse dinheiro poderia ser utilizado em aplicações, poderia ter rendido algum lucro. Entretanto, ao você passar esse dinheiro para outra pessoa, você tem o custo de oportunidade de não poder utilizar esse dinheiro, sei lá, comprar R$ 100 em Bitcoin e ver se você vai ganhar dinheiro ao final do mês. Para compensar esse custo de oportunidade, em geral, a pessoa que está devolvendo um dinheiro emprestado, ela precisa devolver o dinheiro efetivamente que foi emprestado, mais uma pequena quantidade, que a gente chama de interesse. Então isso é modelado dentro de matemática financeira aqui, como V, digamos, é o valor que a pessoa precisa devolver após o empréstimo. Ele é igual ao montante que foi efetivamente emprestado, vezes 1 mais aqui uma Tzinho aqui, que a gente vai chamar de taxa de interesse. Seria uma porcentagem em cima do montante inicial que você espera receber a mais pelo empréstimo. E você tem aqui finalmente o número de meses que em geral passa a partir do empréstimo até que a pessoa devolva. Quanto maior o N, segundo essa continha aqui, para T maior do que 0, maior vai ser a quantidade que ela precisa devolver como V. E quanto maior a taxa também, maior vai ser a quantidade. Vamos simplificar isso aqui um pouquinho, dividindo os dois lados aqui por M. A gente chegaria aqui a V por M igual a 1 mais T elevado a N. Então, suponha que, caso você está pedindo dinheiro emprestado, e que a pessoa que está emprestando esse dinheiro, ela estabelece as condições de realizar esse empréstimo. Ela diz que ela chega com uma proposta que ela quer 100% de taxa de interesse e ela quer que você devolva seu dinheiro mês que vem. Você está praticamente pedindo dinheiro emprestado para a máfia nesse caso aqui. Mas vamos partir desse caso aqui. Então você teria, por exemplo, aqui um caso em que seu valor de V sobre M, ele seria 1 mais a taxa de interesse, que ela é de 100%, então eu teria aqui como 1. E o período de empréstimo ele seria de 1 mês, então 1 mais 1 elevado a 1. O valor aqui quanto você precisa pagar de empréstimo sobre o quanto está sendo efetivamente emprestado, para essa condição ele é igual a 2. Entretanto, você chega lá e negocia e
primeiro momento ali, o mafioso ali que está emprestando dinheiro para você, na verdade um agiota, ele chega com uma segunda proposta aqui. Ao invés de 100% de taxa de juros a ser devolvido um mês depois, ele fica com pena de você. Você já está lá com sapato de cimento, pronto para ser jogado no rio. E ele propõe que você pague aqui somente uma taxa de juros de 50%, apenas 50%, e que o empréstimo seja quitado aqui após 2 meses. A primeira pergunta que se faz é: essa proposta é melhor do que a anterior? Então, para determinar se essa segunda proposta ela vale a pena, a gente pode usar aqui o Google Colab. NP. E vamos dizer aqui que a gente tem uma constante y igual a 2. A gente tem qualquer nome aqui, w igual a np.power de 1 mais, no caso seria 1 sobre a taxa, esse valor de 2 aqui, vou colocar aqui 2.0 para dar um pouquinho menos de problema, 1.0 sobre y elevado a y. E se a gente exibir o valor desse w, caso ele seja superior a 2, de certa forma você vai ter que devolver mais dinheiro do que você, caso você tivesse aceitado aquela primeira proposta. Caso ele seja inferior a 2, então você tem uma condição um pouco mais vantajosa para você na hora de realizar esse empréstimo. Então, realizando esta continha, você chega a um valor aqui de 2,25. Então esse empréstimo ele é pior do que o anterior, uma vez que você está efetivamente devolvendo mais dinheiro do que caso você tivesse aceito a primeira proposta. Entretanto, o agiota ele chega lá, não, então vamos dizer que eu te ofereço aqui uma taxa de juros de 1 sobre 10 para que você devolva o meu dinheiro aqui a V1 sobre M1, V2 sobre M2, V3 sobre M3. E se eu colocar um valor de 10, fizer a mesma conta que eu fiz no caso anterior, portanto agora para aquele valor do y igual a 10, eu chego aqui a um valor de 2,59. Eu posso ir aumentando o valor. Vou estabelecer aqui um V4 sobre M4, que agora eu vou pagar um juros extremamente baixo aqui, 1 sobre 10 na sexta elevado a 10 na sexta aqui. Tomar muito cuidado com isso, às vezes empréstimo com juros baixos em um período muito longo para você quitar o empréstimo, ele pode não ser tão interessante. Se a gente verificar aqui o valor, a gente chega a 2,718, 2,72. Se a gente for aumentando cada vez mais o valor daquele y que está sendo utilizado aqui, na verdade ele aparece aqui no denominador e aqui no expoente, eventualmente aqui no limite
quando você tiver, chama aqui de x tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, a gente sabe que isso aqui vai cair em e. Vou colocar dessa forma. Vamos estabelecer esse limite de volta aqui na forma original dele, que tinha no enunciado do exercício, aqui o limite quando x tende a 0, 1 mais x elevado a 1 sobre x, e por que que esse limite ele é interessante, ele costuma ser utilizado nas aulas de cálculo. Ele é interessante exatamente porque você tem dois efeitos aqui contraditórios, certo? Que você precisa tomar cuidado quando você precisa determinar um limite. E esse limite ele é bastante emblemático quanto a isso. Digamos que por um instante a gente não preste atenção nesse expoente aqui da expressão e a gente pensa que tem somente esse 1 mais x aqui no limite. Ok, eu posso pegar aqui no limite, quando x tende a 0 de 1 mais x, ele vai dar simplesmente 1. Quando fizer o x ser um valor infinitesimal, infinitamente baixo, isso se aproxima do valor de 1. E aí você vai pensar, olha, 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1, então a princípio o valor desse limite ele vai ser igual a 1, o que a gente sabe que está errado. O outro fator contraditório aqui é exatamente esse expoente aqui, 1 sobre x. Quando x tende a 0, 1 sobre x ele tende a mais ou menos infinito ali, não é bem algo muito bem definido, mas você sabe que é alguma coisa de magnitude infinita. E números em geral, quando são elevados a valores muito elevados em magnitude, eles tendem a ter magnitudes muito elevadas também. Então isso aqui é 1 mais alguma coisinha muito pequena. Entretanto, quando você eleva isso aqui a infinito, isso aqui vira alguma coisa muito grande. Seja muito grande mais infinito, ou seja muito grande menos infinito. E você pensaria que, a princípio, então, esse limite ele tenderia a mais ou menos infinito aqui. Depende se você está calculando o limite pela direita ou pela esquerda. O que certamente a gente sabe que não é verdade. Então, por isso que, em geral, quando você vai aprender limites, esse limite, apesar de ser uma estrutura bastante simples, ele é tanto controverso. Muitos professores eles só apresentam esse limite e não discutem de onde está surgindo esse resultado. E se for um aluno, digamos, um pouco menos questionador, ele vai aceitar que isso aqui é verdade porque caiu do céu essa verdade aqui, a gente aceita e não vai questionar nunca, é um dogma. Já alunos mais questionadores vão se perguntar por que isso aqui é igual a E? E é exatamente isso que envolve este exercício. Então, inicialmente, vamos assumir que a gente não sabe qual que é o valor daquele limite, e a gente vai dizer então que existe aqui uma constante L, que ela é o valor do limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x. A princípio a gente está assumindo que a gente não conhece quem que é o valor daquele L. Você tem essa parcela aqui exponencial, correto? Uma das
maneiras de você lidar com essas coisas exponenciais que aparecem na nossa vida é tentar trabalhar numa escala logarítmica, e o logaritmo ele tem uma função inversa que é uma função exponencial. Claro que a gente poderia usar bases diferentes, mas por simplicidade a gente vai trabalhar com base e logaritmos na base e ou logaritmos neperianos. Então, tomando o logaritmo dessa equação, você teria aqui que o logaritmo neperiano de L ele vai ser então igual ao logaritmo neperiano do limite quando x tende a zero, 1 mais x elevado a 1 sobre x. E a razão de você trabalhar com logaritmos neperianos é exatamente que você pode pegar esse expoente e, devido a propriedades do logaritmo, isso aqui seria igual a 1 sobre x logaritmo neperiano do, na verdade, o limite, precisa envolver tudo, então ficaria o limite do logaritmo neperiano de 1 sobre x, tudo isso dividido por x, ou seja, eu passaria esse 1 sobre x aqui como se fosse uma multiplicação para cá. Portanto, isso aqui se torna aqui o limite quando x tende a zero do logaritmo neperiano de 1 mais x, tudo isso aqui dividido por x. Vamos tentar substituir os valores do x e ver se a gente consegue determinar o valor desse limite, e posteriormente, tirando o exponencial, a gente voltaria ao L e determinaria o valor desse limite. Logaritmo neperiano de 1 mais x quando x tende a zero. A princípio isso tenderia ao logaritmo neperiano de 1, e o logaritmo neperiano de 1, qual que seria o valor e elevado ao que daria igual a 1, seria o valor zero. Então, a princípio, o numerador dessa razão, no limite quando x tende a zero, ele tende a zero. No denominador, limite de x quando x tende a zero, também tende a zero. E é aqui nesse ponto em que a gente efetivamente pode aplicar a regra de L'Hopital. Ou seja, são limites de funções racionais nos quais tanto o numerador quanto o denominador tendem simultaneamente a zero ou a infinito. Aplicando então a regra de L'Hopital, então isso aqui se torna o limite quando x tende a zero. A gente pega esse numerador e determina a derivada. A gente pode aplicar a regra da cadeia aqui, derivada do logaritmo neperiano de x seria 1 sobre x. Aplicando a regra da cadeia, isso aqui ficaria 1 dividido por 1 mais x, e a gente precisa derivar o termo que está dentro do parênteses ali do logaritmo neperiano. Felizmente é um termo bastante simples, 1 mais x, se a gente calcular a derivada de 1 vai me dar 0, derivada de x vai me dar 1. Então, ficaria aqui 1 sobre x, aliás, 1 sobre 1 mais x. No denominador eu também determino a derivada de x em relação a x, ela vai me dar 1. Simples assim. Ou seja, isso aqui vai ficar o limite quando x tende a zero de 1 sobre 1 mais x. E agora esse limite ele é fácil de determinar. Quando x tende a zero ali no denominador, esse denominador ele vai tender a 1, ou seja, 1 mais alguma coisa muito pequena, fazendo essa coisa muito pequena tender a zero, e isso vira somente 1. E, portanto, a gente conclui aqui que o logaritmo neperiano de L é igual
a 1. Finalmente, uma vez que a gente utilizou a operação de logaritmo neperiano, para a gente retornar somente ao valor do L, a gente pega e calcula a exponencial dessa equação, ou seja, E elevado ao logaritmo neperiano de L é igual a E na 1. A gente pode fazer isso uma vez que a função exponencial ela gera esse mapeamento aqui de maneira adequada. E a gente tem propriedade de exponencial e do logaritmo neperiano. Exponencial do logaritmo neperiano de L retorna simplesmente para L. E E elevado a 1 ele é simplesmente E. Que se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui como queríamos demonstrar. O exercício ele é relativamente simples. A única coisa que poderia dar problema seria empacar no início ali, não considerar o uso do logaritmo neperiano, mas a partir daí ele seria a aplicação direta da regra de L'Hopital. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante e até a próxima.